Meus irmãos e minhas irmãs, que a luz e a paz de Jesus nos envolva hoje, agora e sempre. Vou fazer a prece inicial e depois eu vou falar um pouco sobre o Livro dos Espíritos, lembrança da existência corporal. Então vamos fazer a prece. Jesus de Nazaré, viestes até nós, Senhor, como nosso irmão maior, e trouxeste a luz dos teus ensinamentos, para sempre termos essa luz direcionando os nossos passos para o caminho do bem. Ajudai-nos sempre, Jesus, nesses momentos tortuosos das nossas existências. Derrama as tuas bênçãos benditas e salutares sobre toda a humanidade, Senhor, neste momento. E fortalece a nossa fé e a nossa confiança em Ti, para sempre sabermos que estás à frente de tudo. Que assim seja. Pergunta 304. O espírito se lembra da sua existência corporal? Sim, quer dizer, tendo vivido muitas vezes como homem, recorda-se do que foi. E te asseguro que por vezes se ri a piedade de si mesmo, como o homem que, atingindo a idade da razão, ri dos excessos da sua adolescência ou das puerilidades da sua infância. Como eu já disse outras vezes, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos corpo, perispírito e espírito. O espírito, ele necessita do corpo para viver aqui no mundo material e necessita do perispírito, que é uma cópia idêntica do corpo, para viver no mundo espiritual. Então, quando nós desencarnamos, nós chegamos lá, do outro lado da vida, do mesmo jeito que somos. Então, é só olharmos assim para nós e vamos ver, eu sou a mesma pessoa. Então, facilita para nós, então, vermos que somos os mesmos na espiritualidade. E nos facilita também a lembrança de fatos da nossa existência. Então, a pergunta 305. Sim, e eu ia falar para dizer para vocês, o nosso corpo é uma matéria densa, é uma matéria pesada. O perispírito é uma matéria leve, sutil. O espírito é uma luz, uma centelha. E o perispírito, ele reveste o espírito, dando-lhe a forma humana. Então, por isso que eu disse, nós somos os mesmos quando desencarnamos, quando estamos lá do outro lado da vida. Continuamos sendo as mesmas criaturas como éramos aqui na Terra. Então, a pergunta 305. A lembrança da existência corporal se apresenta ao espírito de maneira completa e inopinada depois da morte? Não. Ele a revê pouco a pouco, como alguma coisa surgindo do nevoeiro, e à medida que fixa nisso sua atenção. Nós sabemos, já entendemos, que nenhuma desencarnação é igual à outra. Nenhuma. Vai depender da condição de cada espírito.
Então, essas lembranças podem ser rápidas, pode vir logo, quando o espírito acorda, como pode demorar um pouco, ele ficar um pouco assim, meio sem saber o que aconteceu. Então, vai depender de cada um. Porque no momento da desencarnação, existe uma equipe espiritual, os mensageiros de Jesus, que vem nos beneficiar naquele momento. São eles que vêm fazer o desligamento do perispírito, desligar o perispírito do corpo, para libertar o espírito. Antes, eles chamam esse momento de uma verdadeira cirurgia espiritual. Antes disso, eles, naquele momento exato, porque tudo é uma programação, quando nós reencarnamos e quando nós desencarnamos, está tudo lá na nossa cadernetinha, o dia, a hora, tudo certinho. Então, aquela espiritualidade já está ali, sabendo já o momento que é chegado. Então, eles aplicam fluidos naquela criatura para aquele espírito adormecer. E então, justamente, para que eles possam fazer o desprendimento do perispírito, livrando o perispírito, libertando o perispírito, né, e o espírito do corpo. E esse acordar depois, né, então vai depender da condição de cada espírito. Vai depender muito do que fomos aqui na Terra, do que fizemos, de como éramos, de como agimos diante da vida, diante de nossos semelhantes, diante da natureza. Vai depender de cada um. Então, 306. O espírito se lembra pormenorizadamente de todos os acontecimentos de sua vida, alcança o conjunto deles de um golpe de vista retrospectivo, ele se lembra das coisas em razão das consequências que tiveram para o seu estado de espírito, mas compreendes que há circunstâncias de sua vida às quais ele não liga nenhuma importância e que nem mesmo procura recordar. Poderia lembrar-se delas se quisesse, pode se lembrar dos detalhes e dos incidentes mais minuciosos, seja dos acontecimentos, seja mesmo dos seus pensamentos. Mas quando isso não tem utilidade, não procura lembrar-se. O espírito entrevê a finalidade da vida terrena com a relação da vida futura. Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade da purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. Como eu disse, meus irmãos, nenhuma desencarnação é igual. Vai depender da condição daquele espírito. Então, existem aqueles que ao desencarnar, eles, num pouco instante, eles se desprendem, ali é desprendida da matéria, e aquele espírito recobra a sua consciência. Existem outros que ficam um pouco assim, perturbados,
ficam assim sem saber, sem entender direito o que aconteceu. E existe aqueles que ficam pela condição, pela vivência sua aqui na Terra, eles ficam totalmente perturbados. Existe aqueles que muitas vezes eles não entendem que morreram. Isso a gente vê muito, observa muito isso nas reuniões mediúnicas, onde espíritos que pensam que estão vivendo aqui entre nós, eles estão aborrecidos, eles estão com raiva, porque falam com as pessoas não ouvem. Então, existe, como eu disse, o despertar vai depender de cada condição do espírito. E aqui, como aqui diz que o espírito entrevê a finalidade da vida terrena com relação à vida futura. Certamente ele a vê e a compreende bem melhor que enquanto encarnado. Compreende a necessidade de purificação para alcançar o infinito e sabe que a cada existência deixa algumas impurezas. A gente já vê aí que é justamente aqueles que já têm o despertar da consciência e já entendem que tudo aquilo que passou aqui na Terra, todas as dores, todos os sofrimentos, todos os tormentos, foi para o seu bem. Foi para que ele pudesse ter uma condição melhor na vida espiritual, no seu desencarnar. E eles tendo esse despertar da consciência, eles começam a entender. Bom, se eu sei que Deus vê tudo, se eu sei que Jesus vê tudo, se eu sei que a nossa Mãe Santíssima vê tudo, então se eu estou passando por isso, então é porque eu tenho que passar. E nós que já temos a compreensão, a luz do Espiritismo, nós entendemos, já compreendemos, que toda dor, todo sofrimento, todos os tormentos que nós passamos são o remédio amargo para curar os nossos espíritos. Isso nós já entendemos. Então, aquelas criaturas que muitas vezes ficam assim apegados à matéria, aos vícios, cada vez mais fica difícil o seu despertar dessa consciência, de entender o porquê de todas as coisas. A falta de entendimento, a falta de compreensão, a falta de conhecimento, tudo isso leva a pessoa a não ter esse despertar da consciência. E nós sabemos que muitos, quando chegam lá do outro lado da vida, através aquelas dores, aqueles sofrimentos, eles começam, então, a ter o despertar da consciência, aos pouquinhos. E Deus, em sua infinita misericórdia, ele leva em conta o menor arrependimento. E diariamente nós sabemos que espíritos abnegados do bem, eles vêm ajudar e beneficiar a todos aqueles irmãos nossos que estão sofrendo. Isso diariamente, meus irmãos, porque Deus jamais, como nosso Pai, vai abandonar um dos seus filhos, por mal que ele seja,
jamais Ele abandona os seus filhos. Ele sempre está nos dando oportunidades para que saibamos ter esse despertar da nossa consciência e começarmos a vivenciar uma nova existência que muitas vezes nós imploramos a Ele para voltar e resgatarmos todo o mal que fizemos. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que saibamos, nesses momentos difíceis das nossas existências, esses momentos que estamos passando, iremos passar, que saibamos elevar sempre o nosso pensamento ao alto, pedindo a Deus, a Jesus, a nossa Mãe Santíssima, a força e a coragem que tanto estamos necessitando para saber suportar e vencer. Às vezes, as criaturas ficam assim, dizendo: eu não sei como é que vai acontecer. Um ente querido que está no hospital, que passou meses e meses ali no hospital com aquela enfermidade. Aí diz assim: mas como é que ele vai chegar lá do outro lado da vida? Ele é filho de Deus, então nunca vai ser desamparado. E muitas vezes isso aqui vale para aqueles irmãos nossos e irmãs que estão perdendo nesses momentos que estamos atravessando essa pandemia, os seus entes queridos. Nos lembremos, meus irmãos, que tem essa equipe espiritual que vem beneficiar aquela criatura para fazer o desenlace do perispírito do corpo e vai ajudar, vai beneficiar aquele espírito, já tem ali para levar aquela criatura, porque aquele sofrimento todo que aquela criatura passou no hospital já é para que ele tenha um despertar melhor, para que ele tenha a condição de muitas vezes ter a presença de um ente querido que já partiu, já faz tempo, uma mãe, um pai, um avô, uma avó, um tio, um amigo, que está numa condição melhor. Então, eles vêm ajudar e beneficiar aquele que está chegando agora. Aquele espírito, ele não pode ir ao encontro deles, aonde eles estão, naquela morada espiritual. Mas eles podem vir ao encontro daquele espírito, aonde ele está naquele momento. E já tem aquela equipe de médicos, de enfermeiros, que vão levar aquele espírito maga, tudinho, vão levar para o hospital. Porque eu já falei aqui de outras vezes, a Terra, o nosso planeta, é uma pálida imitação do mundo espiritual. O nosso mundo é uma pálida imitação do mundo espiritual. Então, que saibamos, nesses momentos difíceis, entender, meus irmãos e minhas irmãs. Certa vez eu li num livro que a nossa Mãe Santíssima está diariamente de mãos estendidas, abençoando a toda a humanidade. Não vamos nos desesperar. Saibamos compreender que a tempestade vem, mas depois vem a bonança.
que Deus está vendo tudo, Jesus está vendo tudo, a nossa Mãe Santíssima está vendo tudo. Que saibamos confiar e compreender, orarmos sempre por todos que estão passando por dificuldades, por todos que estão sofrendo, tantos visíveis e invisíveis, porque as nossas preces, as nossas orações vão ser sempre um lenitivo para todos esses espíritos encarnados e desencarnados. Que Jesus, o nosso amigo maior, o divino pastor das nossas almas, possa sempre nos abençoar e nos iluminar, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que a paz de Jesus envolva todos nós. Meus irmãos, vamos dar continuidade ao capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no item Advento do Espírito de Verdade. Eu gosto sempre de começar esse estudo desse capítulo, o Cristo Consolador, com o jugo leve. Quando Jesus faz uma evocação, dizendo assim: vinde a mim todos vós que sofreis, que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou brando e humilde de coração, e encontrarei repouso para as vossas almas. Pois o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Todas as dores, decepções, perdas de entes queridos, encontram a sua consolação na fé no futuro, na confiança na justiça de Deus. Isso está em São Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30. Essa passagem do Evangelho, o Consolador, que o Espírito de Verdade, em Le Havre, 1863, diz o seguinte: Deus consola os humildes e dá força aos aflitos quando estes lhe pedem. Seu poder cobre a terra, e por todo lugar onde houver uma lágrima, ele coloca um bálsamo que consola. O devotamento e a abnegação são uma prece contínua e contém um ensinamento profundo. A sabedoria humana reside nessas duas palavras. Possam todos os espíritos sofredores compreender essa verdade, em vez de clamarem contra as dores, os sofrimentos morais, que são aqui na terra vossa herança. Tomai, portanto, como divisa estas duas palavras, devotamento e abnegação. O coração bate melhor, a alma se acalma e o corpo não tem mais falha, pois o corpo sofre mais quanto mais atingido estiver o espírito. Então aqui, a gente pode considerar isso como um conselho, um consolo. Tomai, portanto, como divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação. A abnegação é esquecer um pouquinho de você, é o desprendimento de você em prol daquele que necessita. Então, que possamos escutar o chamamento de Jesus. E a gente observa aí uma das características que mais marcaram a presença de Jesus quando esteve aqui na terra entre os homens, entre nós, trazendo e exemplificando o seu evangelho. Pois, sem dúvida, o caráter consolador da sua ação. Então, assim, exemplificando o seu evangelho. Como é que Jesus exemplificava o seu evangelho?
É esse convite que é feito para nós, principalmente nós espíritas, que já recebemos esse presente da doutrina, o Consolador Prometido, esse compêndio trazido por Kardec pelos espíritos superiores, aclarando a nossa mente, trazendo a esperança, o consolo, as respostas do que a gente precisa ou precisava para acalmar as nossas aflições, fazendo com que a gente viesse ter uma fé raciocinada, com razão, com lógica, com sentido. Então Jesus, o nosso mestre, dedicou-se à sua missão de esclarecimento e assistência, orientação e amparo, revelando-se como guia e modelo para toda a humanidade. Então, a quem devemos seguir? A quem devemos ouvir? Se não a esse modelo, a esse guia. Jesus convidando todos os homens a buscá-lo. Olha a humildade. Venham, eu estou aqui. Ele oferece a recompensa do alívio para os aflitos e sobrecarregados. Se eu estou aflita, se eu estou sobrecarregada, o que é que me faz acalmar? A oração, a confiança, a fé raciocinada, fazendo a sua parte. E Jesus vai olhar. Você está trabalhando. Você está indo em busca. E outra coisa, Ele conhece as nossas limitações e compreende. E cada vez mais vamos criando forças e coragem. Na fase de incertezas, de insegurança e de violência que o mundo atravessa, Jesus descortina à nossa frente um caminho de paz e renovação. Revela que somos seres imortais, em constante processo de aprimoramento. E Ele vem confirmar os mandamentos da lei de Deus anunciados por Moisés, mostrando, porém, a sua misericórdia. Porque Jesus veio trazer para nós o amor transformador. Ele coloca em prática esse amor no seu sentido mais elevado, que consiste em fazer aos outros o que queremos que os outros nos façam. Isso é uma frase para a gente pensar. Como é que nós estamos no nosso dia a dia fazendo aos outros o que nós queremos que os outros nos façam? Se o mundo praticasse esses ensinamentos, o mundo seria muito diferente. Estaríamos passando por momentos não como esses que estamos passando agora, que são necessários, E estaríamos bem melhor, entrando nessa porta da regeneração. Jesus, o que é que Jesus faz? O amor de Jesus é tão grande. Ele cura cegos e aleijados, liberta os sofredores de processos obsessivos, tolera a agressividade humana, pratica, enfim, a caridade no seu sentido mais amplo e profundo, benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Ele vem trazendo isso para nós. Sede benevolentes, sede indulgentes, não julgueis, não condeneis. Olha para você primeiro. No Pai Nosso, quando diz assim, Pai, perdoa as nossas ofensas.
Assim como nós primeiro perdoarmos aos nossos ofensores, para depois o Senhor nos perdoar. E será que nós temos consciência disso? Vale a pena parar um pouquinho, pensar e refletir. Será que eu não estou nesse movimento desenfreado do automatismo? É só apertar um botão, a minha mente não para mais para pensar, refletir sobre a minha conduta? Quais as consequências dos meus atos? Será que eu estou pensando antes de agir? Ou simplesmente eu estou sendo levada? E quando eu não penso e tenho as minhas ações, as consequências, como será que serão essas consequências? Normalmente as consequências vão no emocional, para depois desencadear no comportamento, nas atitudes. Aí vem as tragédias, os conflitos, os erros, o sofrimento. Quando que só uma conduta vigia, como Jesus nos convida através dos Espíritos, vigia o teu pensamento. Vê como ele está. Que grau é esse pensamento? Depois dessa vigilância, nossa, faz uma análise desse pensamento, vê o quanto ele é verdadeiro e vê se esse pensamento tem sentido de você continuar com ele. E depois, faz uma oração. Vigilância dos pensamentos, vigilância dos sentimentos, do comportamento e em seguida a oração. Entretanto, para que ocorra o alívio que ele promete, que ele oferece, é necessário colocar em prática estes ensinos. Verdadeiro resumo das leis de Deus. Nossa, colocar em prática os seus ensinos. Quais são realmente os ensinos? A obra está aí. O Evangelho está aqui. O Evangelho trazendo as leis morais. Aqui tem dizendo tudinho como que devemos proceder. Se a gente detivermos um pouquinho de dedicação de tempo para o estudo do Evangelho e das obras, todas as obras, mas vamos ficar com o Evangelho, as leis morais, teremos o que precisamos, se a gente colocar em prática o que está aqui neste livro. É imprescindível que a gente tenha olhos de ver, ouvidos de ouvir, que sejamos um modelo para os outros que se encontram em desespero, mostrando a nossa fé raciocinada com base nos ensinamentos do Mestre. Verdadeiro resumo das leis de Deus que estão contidas aqui no Evangelho, as quais dão sentido à nossa existência, bem como carregar o fardo leve das boas ações que se caracterizam pelo exercício do amor e decorrem da vivência dessas mesmas leis explicitadas e exemplificadas no Evangelho. Jesus, nesse capítulo 6, o Cristo Consolador, ele diz assim: eu sou o grande médico das almas e venho vos trazer o remédio que deve vos curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são meus filhos prediletos e venho salvá-los. 20. Portanto, a mim, vós todos que sofreis e sois humilhados, e sereis aliviados e consolados. Não procurei alhures em lugar nenhum, a força e a consolação, pois o mundo é impotente para os dar.
A gente vai procurar isso onde? Em Jesus. A gente vai encontrar isso em Jesus. Deus fez um apelo supremo aos vossos corações pelo Espiritismo. Escutai-o. O Espiritismo, ele veio trazer para nós esse presente, o Consolador prometido. Jesus falando para nós, através dos espíritos iluminados. Esses espíritos com essa missão de trazer essa luz que acalma, que consola, que dá força, esperança, ânimo para todos nós. Se você se encontra amargurado, triste, preocupado, desesperado, com medo do amanhã, pega o Evangelho. Lá no capítulo 5, bem-aventurados aflitos, causas atuais das nossas aflições, teremos resposta para o que estamos passando hoje. E em seguida, o capítulo 6, veja como é interessante o Evangelho. Você sai das aflições e você entra no consolo, que é Jesus. Vamos escutá-lo. Que a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade sejam extirpados das nossas almas doloridas. Que possamos confiar no nosso Mestre. Ficarmos tranquilos porque está tudo certo. Jesus, o governador da nossa nau, desse grande barco, não queria afundar. Ele só quer que a gente mude, que a gente aprenda a amar, a respeitar um ao outro, a fazer o outro aquilo que a gente gostaria que fizesse a nós. Sede dóceis, ele pede, sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-os do fundo do coração, e ele vos enviará seu Filho bem-amado, para vos instruir e vos dizer suas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. A gente se encontra nesse momento quando estamos em oração profunda e sincera. E ele se aproxima de nós através desses espíritos amados. Então, meus amigos, diante do cenário no qual nos encontramos, precisamos, como espíritas, de uma atitude estoica da fé inabalável, vigilância dos pensamentos e cuidado nas nossas ações. É hora de cada lar acender a luz do Evangelho, rompendo a escuridão do medo, das aflições, da desesperança. Essa mensagem, ela foi trazida por Djalma Montenegro de Farias, um dos trabalhadores espirituais da nossa casa. Isso é só um trecho. Então, por que não escutar as orientações desses nossos irmãos? Isso faz com que a gente acalme nossos corações, porque ninguém está abandonado. E eu gostaria de, nesse momento, fazer um fechamento com a mensagem de Francisco Cândido Xavier. Ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho de Estudo, na página 164, que ele diz o seguinte. Eu vou ler para vocês. Seguindo, pois, com Jesus, através da luta de cada dia, jamais encontraremos a angústia da morte. Chico Xavier, trazendo isso para nós.
e sim a vida incessante. Jesus é vida, Jesus é alegria, Jesus é bom ânimo. No caminho de notáveis orientadores do mundo, poderemos encontrar formosos espetáculos da glória passageira. Contudo, é muito difícil não terminarmos a experiência em desilusão e poeira. Somente Jesus oferece estrada invariável para a ressurreição divina. Quem se desenvolve, portanto, com o exemplo e com a palavra do Mestre, trabalhando por revelar bondade e luz em si mesmo, desde as lutas e ensinamentos do mundo, pode ser considerado cidadão celeste. Francisco Cândido Xavier. E agora vamos para a nossa prece. Amado Mestre Jesus, nesse momento, Senhor, nos ligamos a Ti com confiança, na certeza da Tua presença, em oração. Sabemos, Jesus, que quando 2 ou mais pessoas estão reunidas em Teu nome, estarás presente. Que possamos confiar em Ti, que traz para nós o consolo, a esperança, a alegria de viver. Que diz para nós, através das mensagens, vale a pena viver, continuar servindo em Teu nome. Abençoa, Jesus, a todos os nossos irmãos que se encontram em aflição nesse momento no mundo inteiro. Que a Tua luz desça sobre todos os lares, sobre todos os hospitais, sobre todas as nações. E que possamos, em pensamentos unidos, no bem, no amor, em oração, sentir a Tua presença, fortalecermos-nos diante da situação atual e que possamos, Jesus, levar essa luz para todos esses profissionais envolvidos com os doentes. Que a Tua paz envolva a todos e que possamos sentir a Tua paz. Agradecemos, Jesus, por esse momento. Que Tuas bênçãos envolvam a todos nós. Que assim seja.